Bom dia, pessoal. Eu sou o Igor, da Navita. Vou estar trazendo esse webinar para vocês hoje sobre os principais desafios para o gerenciamento de aplicativos móveis no mundo corporativo. Trabalho com mobilidade há mais ou menos 3 anos já, sou do meio de TI, mexendo com essas novas plataformas, basicamente desde que elas começaram a ganhar mercado. E hoje em dia trabalhando ainda no meio, só que com uma parte mais consultiva, treinamentos, para trazer justamente o bom uso das ferramentas que a gente tem hoje em dia. E uma das utilizações dessas ferramentas é justamente o gerenciamento de aplicativos móveis, a distribuição de aplicativos. Então, hoje a gente vai acabar vendo em alguns pontos quais são os itens mais desejados relacionados aos aplicativos no mundo corporativo, os principais desafios e o que a gente pode fazer para deixar isso um pouco melhor, tanto para a empresa como para o usuário. Eu vou passar agora, hoje a gente vai estar cobrindo, no caso aqui, basicamente esses 4 tópicos. Então, quais são os pontos que a gente tem que pensar quando a gente define uma política para distribuição de aplicativos, as vantagens e desvantagens de eu distribuir um aplicativo para os meus funcionários, para os usuários de smartphone da minha empresa, quais são os benefícios que a minha empresa tem, no caso, distribuindo uma aplicação, e não só pensando na empresa, mas também qual que é a vantagem do usuário, por que o usuário se sente satisfeito se a empresa opta por fazer a distribuição de aplicativos. E por último também, o, ao, no meio desse caminho, até você conseguir distribuir a aplicação e ter a satisfação do usuário, ter o benefício da empresa, quais são os desafios e os pontos principais para conseguir superar esses desafios. Lembrando que, caso qualquer um de vocês tenha perguntas no final da apresentação, eu vou estar respondendo todas elas. Pode mandar pelo próprio GoToMeeting, que no final da sessão a gente para fazer perguntas e respostas. Então, o primeiro ponto, definindo as políticas de distribuição de aplicativos. As primeiras 4 perguntas que a gente geralmente faz antes de distribuir um aplicativo é: que aplicativo nós precisamos distribuir para os usuários da empresa? Quem vão ser esses usuários? E se eles receberem um aplicativo, 2, 10 aplicativos, eles vão saber usar? Esse aplicativo é do cotidiano deles, é do dia a dia deles? E depois de definir tudo isso, a parte mais importante, que é como fazer essa distribuição. Então, começando ali na primeira pergunta, que aplicativo a gente precisa distribuir para os usuários? Isso fica sempre muito dependente da empresa. Se é uma empresa que distribui, por exemplo, tablets para os motoristas de furgões, caminhões, carros em geral que precisam fazer entregas, um aplicativo legal a se distribuir através de uma ferramenta de gerenciamento de dispositivo móvel, né, que a gente chama de ferramenta de MDM, seria um aplicativo de GPS. Se é uma empresa onde quem tem smartphone ou tablet, ou um dos grupos dos portadores de smartphone ou tablet é um grupo de vendas, é interessante você ter o seu software de vendas distribuído para esses usuários, para que eles possam, com certeza, ter aquele aplicativo e na hora de chegar em um cliente, conseguir lançar as vendas ou fazer pedidos em geral. Então, quais aplicativos distribuir vai muito do negócio da sua empresa. Então, qual é o seu... Por que a sua empresa usa smartphone? O que é válido? O que é necessário um usuário possuir no dispositivo dele? Depois de definir os aplicativos a serem distribuídos por grupo, por setor, ou qualquer outro filtro que você possa ter nessa tomada de decisão,
a gente passa a pensar nos usuários. Então, decidir quais aplicativos e quais vão ser as pessoas a receber esses aplicativos, mas se eu enviar um aplicativo que ninguém nunca usou, ou por razões diversas, por exemplo, o envio em lote de um software X ficaria muito caro, ou é inviável porque eu não tenho o suporte desejado de quem faz o software, se for um software gratuito, por exemplo, me obriga a escolher um aplicativo diferente do que os usuários estão acostumados a utilizar. Então, se eu enviar um aplicativo para os usuários, quais serão as dificuldades que eu vou ter? Será que o usuário vai saber utilizar esse aplicativo? Então, é sempre muito importante também pensar não só na parte boa para a empresa, né? Ou pensar na parte vou estar disponibilizando um software GPS para os responsáveis por entregas, mas também pensar se o usuário vai ter o conhecimento na aplicação, se ele vai conseguir utilizar ela da melhor forma, para que saia bom para os dois lados. E por último, como fazer essa distribuição. Hoje em dia a gente trabalha com smartphones de diversas formas e cada ferramenta tem a sua particularidade, cada ferramenta tem os seus métodos para distribuir uma aplicação interna, para distribuir uma aplicação pública, para distribuir uma aplicação paga. Então, é muito importante definir se você vai fazer essa distribuição através de um link, através de um pendrive, cada um coloca a aplicação na sua máquina e depois passa para o dispositivo através do software da montadora, se é um Samsung através do computador mesmo, puxando e arrastando, se é um iPad, um iOS, carregando aquele aplicativo no iTunes do usuário para depois passar para o dispositivo iOS, seja ele qual for. Então, as formas de distribuição existem várias, assim como para as empresas um pouco mais maduras, para as empresas que já fazem o gerenciamento dos dispositivos móveis com uma ferramenta de MDM, com uma ferramenta de gerenciamento de dispositivo móvel, a gente já tem a opção, vou fazer a distribuição pelo ar, vou fazer a distribuição sempre que o usuário estiver no Wi-Fi, se for uma aplicação muito grande. Então, a segunda maior tomada de decisão quando a gente pensa em distribuir um app é como fazer essa distribuição. Afinal, se a gente pensar num aplicativo pequeno, de 1, 2, 3 megas, basicamente em qualquer rede o usuário consegue baixar esse aplicativo. Ele não precisa de uma rede em condições excelentes, com uma velocidade alta, para baixar um aplicativo de 2 megas. Agora, se a gente pensar em um aplicativo que guarda dados offline, que tem o armazenamento de muita informação, a situação se torna um pouco mais complicada quando eu passo a entregar um aplicativo de 500 MB, 1 GB, 2 GB. Então, antes de a gente falar dos desafios que surgem nessa tomada de decisão, quais são as vantagens e desvantagens de uma empresa em fazer a distribuição de um aplicativo por qualquer forma? A vantagem é que você tem, no caso, você disponibiliza ao usuário uma forma mais prática, na maior parte das vezes, de o seu funcionário conseguir fazer o trabalho dele. Então, distribuindo um aplicativo, você ganha tempo, ganha muitas vezes até mesmo visibilidade, por não ter que carregar um notebook sempre que vai para o cliente, pedir um ponto de acesso à internet. O vendedor, por exemplo, pode ir com um tablet, com um smartphone, através da rede da operadora, e fazer a visita, a venda a um cliente, dando exemplo das vendas. Ganha também, muitas vezes, agilidade. Então, ao invés de ter que carregar muitos papéis, muitos formulários, e entregar aquilo para um cliente, por exemplo, você pode ter uma aplicação que faça tudo isso de forma intuitiva em um smartphone ou em tablet. Então, as vantagens são o que os smartphones e tablets vêm trazendo para a gente nos últimos tempos cada vez mais, que é a agilidade
e, e facilidade no uso. E as desvantagens são todos os pontos basicamente todos os pontos que a gente viu anteriormente. Então, a desvantagem é que você tem que fazer uma análise prévia, você é obrigado a saber como aquela aplicação funciona. Às vezes, a desvantagem de enviar uma aplicação pública é que você não vai ter o suporte, então você acaba ficando refém de atualizações esporádicas, de atualizações que não vão ter uma data exata para acontecer. Então, a maior parte das desvantagens vai estar ligada mesmo aos empecilhos que você encontra no meio do caminho, na hora de fazer a distribuição de um aplicativo. Então, a discussão com o fornecedor do aplicativo, quais plataformas vão ser suportadas. Às vezes você acha um software muito legal, uma aplicação que você adoraria distribuir para os seus usuários, mas quando você vai ver, ela não atende o seu parque. Você tem um parque de Android 2.3 e a aplicação precisa de um Android 4.0. Ou você tem um parque de iOS iPad e a aplicação foi feita só para iPhone, quando você roda no iPad não fica tão legal. Então, a maior parte das desvantagens mesmo fica atrelada a empecilhos às vezes, pontos que não são palpáveis. Então, metas que você não consegue atingir na hora de distribuir um aplicativo, que a gente vai ver posteriormente como parte dos desafios. Como terceiro ponto, a gente vai ver agora um pouquinho dos benefícios da empresa e satisfação dos usuários. Então, uma das vantagens que a gente havia falado é agilizar o seu trabalho. Então, para a empresa, a distribuição de aplicativo vai ser ótima porque você consegue ter agilidade no processo como um todo. Às vezes você, com uma aplicação móvel, extingue a necessidade de usuário ter um computador que às vezes não é móvel, se for móvel, às vezes é pesado, é difícil de levar para qualquer lugar. Tem a vantagem para o usuário de que ele não precisa entrar na loja, procurar um software, depois de utilizar esse software, vamos supor que o usuário baixa um aplicativo onde ele consegue editar arquivos do Office. E só depois de utilizar bastante aquele aplicativo, ele percebe que uma das funcionalidades principais que ele precisaria não é contemplada naquele aplicativo. Então, isso gera frustração para o usuário e enviando uma aplicação para os usuários da sua empresa, você acaba gerando a satisfação de que já está tudo em mãos. Então, o usuário ele recebe tudo de uma forma mais fácil. Na maior parte das vezes, ele não precisa ter um conhecimento muito grande para fazer o download da aplicação. Em alguns dispositivos recebem a aplicação da ferramenta de MDM e já é instalado automaticamente, então o usuário só percebe quando ele vê o aplicativo na tela do smartphone ou do tablet dele. Muitas vezes só aparece um OK, pedindo a confirmação do usuário para fazer o download do aplicativo. Então, a gente cobre os dois lados. Quando o usuário vê que é um processo fácil, ele ter as aplicações do dia a dia dele no smartphone ou tablet, e a empresa em conseguir distribuir isso para todo o parque dela, fazer isso de forma fácil, sem onerar a equipe de TI, por exemplo, para pegar cada dispositivo e fazer essa instalação manualmente. E agora, falando do principal foco da apresentação, quais são os desafios e como a gente pode superar esses desafios? É, o, uma das principais uma das principais dificuldades que a gente tem hoje em dia em enviar um aplicativo é, no caso, a definição de quando um aplicativo é público. Quando o aplicativo é interno, você tem o código-fonte desse aplicativo, você consegue distribuir para os seus usuários. Na hora que você precisar remover esse aplicativo, você consegue remover. Na hora de atualizar esse aplicativo, você consegue atualizar. Agora, vamos supor que na definição, lá no começo, quando a gente definiu
enviar um aplicativo para os usuários, esse aplicativo é um aplicativo público, seja ele pago ou não. Qual vai ser a dificuldade que a gente vai enfrentar? As lojas públicas hoje em dia, então Google Play, Amazon Store, App Store, todas essas lojas elas requerem uma conta individual para que o usuário possa fazer o download de um aplicativo. Então, quando você vai fazer um download no Google Play, você tem lá a sua conta do Gmail cadastrada no dispositivo Android para fazer o download, para conseguir fazer o download dessa aplicação. Ou quando você vai fazer o download de uma aplicação na App Store, você precisa ter um Apple ID configurado também naquele dispositivo iOS para conseguir baixar uma aplicação pública. Então, o primeiro desafio na distribuição de uma aplicação pública é justamente a conta. Os seus usuários todos têm conta, todos eles possuem uma conta do Gmail para fazer um download no Google Play, ou os seus usuários possuem um Apple ID para que eles consigam fazer o download na App Store. Se eles não tiverem essa conta, eles estão instruídos a criar uma conta, eles sabem criar essa conta, quais vão ser os dados necessários, ele consegue criar a conta do próprio smartphone ou tablet, ele precisa ter um computador. Se a gente pensar em um usuário que fica alocado sempre em campo, um usuário que está sempre na rua ou que está sempre em um site de construção, sempre em visita a um cliente, às vezes esse usuário pode não ter um computador disponível para que ele possa criar uma conta dele. E na maior parte das vezes a conta é indicada que seja uma conta pessoal. Ao mesmo tempo que eu tenho essa indicação de ter uma conta pessoal, e se eu pensar na distribuição de uma aplicação pública, no entanto paga? O usuário vai fazer isso na conta dele? Se ele fizer isso na conta dele, como ele vai pagar? Ele vai cadastrar um cartão de crédito pessoal? Essa compra que ele realizou na conta dele, como ele vai ter o reembolso disso? Ele tem como provar que ele comprou essa aplicação? Qual vai ser a parte difícil de você distribuir uma aplicação pública paga? Também é que não só pensar nas formas de pagamento, mas se o usuário faz esse download na conta particular dele, na hora que ele sai da empresa, aquele aplicativo é um ativo da empresa, afinal a empresa reembolsou o usuário pela compra de um aplicativo, daquele aplicativo ou de vários aplicativos, e quando o usuário sai, aquilo está atrelado à conta pessoal dele. Então ele leva o dinheiro que a empresa investiu no aplicativo junto com a conta dele para qualquer outra empresa que ele for trabalhar, afinal, qualquer outro dispositivo, mesmo que o dispositivo não permaneça com ele, ele leva aquele aplicativo junto à conta dele. Então, um dos pontos principais de dificuldade hoje em dia é fazer essa distribuição de aplicações pagas. Quando a gente pensa também, agora um pouco além, você pode ter a dificuldade, às vezes, da segurança. Se eu distribuo uma aplicação, como que eu vou garantir que essa aplicação está segura? Como que eu garanto que a aplicação que eu estou entregando está trafegando dados de forma segura, que eu não tenho nenhum spyware ou nenhuma forma, como que eu consigo garantir que as informações sensíveis que estão sendo tratadas dentro de uma aplicação não estão vazando para qualquer fonte maliciosa, para qualquer pessoa ou organização com intenção de dificultar ou atrapalhar o trabalho dos funcionários. Esse é um desafio que cada vez mais tem visibilidade no mundo corporativo. E depois agora desses desafios, a gente começa a falar um pouco das soluções. Então, ao longo do tempo, quando a gente percebe tantas dificuldades, empecilhos e pedras no meio do caminho para conseguir distribuir um aplicativo, a gente passa a bolar soluções. Então, quando eu penso em distribuir um aplicativo público, que o usuário precisa ter uma conta, precisa distribuir a aplicação e o usuário vai pagar com o cartão de crédito dele, mas quando ele sair da empresa ele vai levar o aplicativo na conta dele, eu posso pensar em criar uma conta da empresa. Então,
Eu crio uma conta da empresa para aquele usuário, e o usuário, quando sair da empresa, aquela conta permanece em minha posse. Então eu posso passar para um outro usuário. Ou ao invés de criar uma conta da empresa, eu posso criar uma conta por dispositivo. Então eu crio a conta Nave iPad 1 e qualquer funcionário que passar a utilizar aquele iPad vai ter aquela conta atrelada à sua App Store, no caso aquele Apple ID atrelado ao seu dispositivo, sem precisar fazer novas compras, sempre que eu tiver a substituição, a troca de um usuário. Um segundo ponto que está para chegar no Brasil é o sistema, no caso, para quem utiliza iOS, é um sistema da Apple de compras em massa, no caso de licenciamento em massa, justamente para resolver esse problema. Atualmente ele já é utilizado nos Estados Unidos, na Europa, mas ainda não chegou no Brasil. E isso também vai ser uma forma de superar o desafio de distribuir uma aplicação paga, porque com uma ferramenta de MDM, utilizando o AirWatch, Mobile Iron, a Faria, você consegue carregar essas licenças para o seu ambiente e distribuir essas licenças para os dispositivos que estão ativados no seu ambiente. Então, num futuro próximo, esse desafio de distribuir uma aplicação paga é superado com o gerenciamento inteligente de licenças. Entrou um usuário, eu disponibilizo uma licença. Quando esse usuário desativar o dispositivo dele, eu tenho novamente uma licença livre. O desafio, no caso da aplicação pública para distribuição, vai ser, na maior parte das vezes, relacionado à conta do usuário. Então, assim como a gente falou agora de possuir uma conta da empresa, a gente pode criar um documento, às vezes, que instrua o usuário a criar uma conta particular dele, se a gente for se nós formos distribuir somente aplicações gratuitas. Caso o usuário ainda assim não se sinta tão à vontade em criar uma conta dele, a empresa pode fazer uma criação de diversas contas ou uma conta por usuário relacionado ao e-mail da empresa para auxiliar o usuário no caso de perda de qualquer informação, senha, login. E um ponto muito importante também, que é um desafio e a gente tem como superar, é a atualização das aplicações. Então, em princípio, tudo que a gente viu foi relacionado a como disponibilizar uma aplicação, que aplicação escolher. Mas toda aplicação tem manutenção e essa aplicação de tempos em tempos vai sofrer uma atualização e um dos desafios é saber se você vai atualizar o seu parque de aplicativos, quando atualizar, se ele vai continuar funcionando em dispositivos mais antigos, ou caso você faça essa atualização, se alguma função foi adicionada, se alguma função foi retirada. Então, o desafio na hora de trabalhar com a distribuição de uma aplicação é que toda a manutenção dessa aplicação também vai ser uma manutenção por parte sua para gerenciar, para conseguir manter essa aplicação atualizada nos dispositivos da sua empresa, do seu parque de dispositivos. E o jeito mais fácil de superar isso é utilizar uma ferramenta de MDM, uma ferramenta que possibilite você enviar essas atualizações de forma transparente para o usuário, ou enviar alertas, comunicados de forma inteligente para os usuários, a fim de continuar uma boa utilização de quaisquer aplicações que você esteja utilizando na empresa. A princípio, esses foram os pontos principais de atenção na hora de distribuir uma aplicação. E eu queria abrir a sessão agora para perguntas e respostas. Então, qualquer um de vocês que tenha tido uma dúvida no meio da apresentação, pode enviar ela pela própria ferramenta de reunião e eu passo a respondê-las aqui para vocês.
Vamos lá, pessoal. Eu recebi uma pergunta aqui sobre tipos de dispositivo que eu consigo fazer a instalação silenciosa. Então, quando eu vou enviar um aplicativo, dependendo do perfil do meu usuário, eu não quero incomodar o usuário com mensagens que peçam para ele baixar o aplicativo, ou mensagens que peçam para ele entrar na loja e baixar o aplicativo. Então, é, hoje em dia, as principais plataformas que atendem essa demanda de instalação silenciosa, de instalação transparente ao usuário, é o BlackBerry, através do servidor BAS. Você consegue fazer a instalação de um aplicativo no dispositivo sem a interação do usuário e ainda definir se esse aplicativo pode ou não ser removido. Agora, como uma plataforma fora do mundo BlackBerry, nós temos os Androids da Samsung. Alguns deles, de modelos mais novos, eles já possuem um pacote empresarial de APIs que é chamado Samsung Safe, então Samsung for Enterprise, e por possuir esse pacote de APIs, pelas ferramentas de MDM você consegue distribuir uma aplicação que vai ser instalada automaticamente no dispositivo do usuário e sem ter a interação dele, ainda assim podendo definir se você pode ou não desinstalar essa aplicação a qualquer momento. Uma segunda pergunta que chegou aqui foi no caso de cerca elétrica. No caso, o termo em português fica um pouco estranho. O termo em inglês é o geofencing. E o que seria o geofencing? Me perguntaram se eu consigo fazer uma cerca para dentro de uma determinada área distribuir um aplicativo e fora dessa área remover o aplicativo. Isso vai depender muito da ferramenta de distribuição, da ferramenta de MDM que você está utilizando, mas existem ferramentas hoje em dia que possibilitam fazer essa cerca. Então, eu digo que dentro de uma área de 2 quilômetros perto da empresa, o usuário vai ter a aplicação de CRM dele, mas fora dessa área ele passa a não mais ter essa aplicação. Vamos lá. Eu recebi uma pergunta aqui também, falando sobre a distribuição de aplicativos para tablets e Blackberries. A melhor forma de você distribuir uma aplicação para BlackBerry hoje em dia, uma forma gerenciável, é através do servidor BAS. Seja esse um BlackBerry antigo ou um BlackBerry 10, um Z10, um Q10. Sobre os tablets, se forem tablets BlackBerry, também é indicado que essa distribuição seja feita pelo servidor BAS, mas em caso de tablets que executem Android ou iOS, o ideal é fazer por uma ferramenta de MDM também. Por que eu digo ferramenta de MDM? Você fazendo a distribuição por uma ferramenta de MDM, a sua forma de gerenciar, remover esse aplicativo a qualquer hora, ou enviar uma atualização desse aplicativo para os seus usuários, se torna muito mais fácil. E na maior parte das ferramentas de MDM hoje em dia, ao retirar um dispositivo da ferramenta, também se removem os aplicativos distribuídos. Então, é a forma onde você consegue distribuir de maneira rápida e eficiente e ainda assim ter o controle dessas aplicações. Para BlackBerry e Android, no caso você que perguntou sobre distribuir para os tablets BlackBerry,
Você também consegue distribuir através de links. Então, você tem um link com a sua aplicação para o BlackBerry e um segundo link com a sua aplicação para o tablet. E esses dois sistemas vão permitir que você entre nesse link e baixe o aplicativo, fazendo a instalação dele sem ter que entrar na loja. Já para iOS, se o tablet for iOS, você não tem como fazer essa instalação por fora da loja, por definições do próprio sistema operacional. Uma quarta pergunta, se existe algum tipo de dispositivo que atenda às duas demandas de voz e dados de maneira gerenciável. Eu vou pedir para você que fez essa pergunta sobre um dispositivo que atenda a voz e dados de forma gerenciável, só detalhar um pouquinho mais, para que eu possa entender um pouco melhor que nível de gestão você quer para voz e dados. Uma outra pergunta é se o Afar é bastante utilizado no Brasil e se ele restringe alguma função no aparelho. O Afar é bastante utilizado, então muitos clientes utilizam o Afar hoje em dia para controle do seu parque de dispositivos, assim como muitos clientes utilizam outras ferramentas, como AirWatch, Mobile Iron, Good Technologies, depende muito do foco do cliente. Ele consegue restringir funções no aparelho, sim. Eu consigo, por exemplo, aplicar uma política de TI, que foi o tema do último webinar, ou enviar perfis de configurações. Assim como no foco desse webinar, eu consigo enviar uma aplicação através do Afária também. Ok, sobre a pergunta dos tablets, e no caso um dispositivo que atenda a demanda de voz e dados, existem hoje em dia alguns smartphones com a tela um pouco maior, com a função de telefone também. Então eles são tablets ou são quase tablets com a função de telefone. Esses dispositivos, no seu caso, atenderiam tanto voz e dados. Depende muito da utilização do usuário. Na maior parte das vezes, um smartphone com uma tela um pouco maior, um smartphone mais atual, atende a demanda de você utilizar dados, acessar um site, usar uma aplicação web dentro do smartphone e também usar ele para voz sem ter que segurar um tablet perto do rosto. Uma próxima pergunta que chegou agora, me perguntaram se eu consigo fazer o bloqueio ou liberação de aplicações específicas para os meus usuários. Então, isso é um ponto importante também. A gente falou aqui de distribuição de aplicação, mas muitas vezes eu não quero distribuir as aplicações, mas eu quero restringir para que meus usuários utilizem aplicações específicas ou não utilizem algumas aplicações que eu não gostaria. Vamos dar o exemplo mais utilizado de redes sociais. Então, às vezes eu indico ao meu usuário que ele baixe um software de abertura de PDF ou de abertura de arquivos do Office, e eu não quero me dar o trabalho de ter que pensar em uma solução para distribuir, me preocupar sempre com as atualizações, então eu deixo essa demanda na mão do usuário. Em compensação, eu não quero que, por ele ter a liberdade de acessar a loja corporativa e baixar qualquer aplicativo, que ele baixe o aplicativo do Facebook, do Twitter e o passe o dia inteiro em redes sociais, ao invés de utilizar o smartphone ou tablet para o motivo real de a empresa dar um smartphone ou tablet para esse usuário, que é utilizar a aplicação do trabalho. Então,
essa é uma questão que volta para a ferramenta de MDM. No caso, existem ferramentas que possibilitam se criar whitelists ou blacklists de aplicativos, só que a maior parte delas trata isso em forma de relatório de conformidade. Então eu consigo verificar se os usuários baixaram ou não aplicações dentro da blacklist ou fora da minha whitelist. Os termos, só caso ninguém conheça, blacklist é uma lista de aplicativos que eu digo expressamente que eu não desejo que o usuário tenha, e o whitelist é completamente o contrário, é uma lista de aplicativos que eu desejo que o usuário tenha, e eu posso tratar essa whitelist como qualquer exceção a essa lista, é um aplicativo que eu não desejo que o usuário instale. Então, dependendo da ferramenta de MDM, você consegue sim bloquear a instalação ou utilização de aplicativos que o usuário baixa na loja. Hoje em dia, quem atende essa demanda de bloquear a instalação de outros aplicativos, a menos que eles estejam na whitelist, ou bloquear a instalação de aplicativos que estejam na blacklist, também é a Samsung, por causa do pacote de APIs empresariais do Samsung Safe, dependendo também no caso da ferramenta de MDM. Alguém tem mais alguma pergunta? Ok. Não chegou mais nenhuma pergunta. Agradeço a atenção de todos neste webinar de hoje. Caso vocês tenham dúvidas, informações de contato vão estar lá no website da Navita, e a gente está disposto a atender qualquer dúvida que vocês venham a ter em relação ao gerenciamento de dispositivos ou aplicações móveis. Então, agradeço a atenção novamente e tenham todos um bom dia.